Olá, olá, leoninos! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma mensagem para você, meu amor, para você. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Sol. E saiba que tem uma mensagem aqui para você, tá? Seja bem-vindo. Peço a sua inscrição. Peço também que todos vocês compartilhem, comentem, contem para mim de onde vocês são. Contem para mim se a leitura está ressoando, se vocês estão gostando das leituras. É muito importante esse feedback, tá? É o meu termômetro, meus amores. É o meu termômetro. Respira fundo. Vamos lá. Todas as informações que vocês precisarem, né? Estão aí na descrição desse vídeo. E é isso, meus amores. Eu acho que são só esses recados. Receba o meu abraço, meu carinho, o meu respeito pelo seu processo. Eu peço licença ao seu anjo da guarda, aos seus guias, para que essas mensagens cheguem como um abraço, cheguem para transformar, para curar e para levar fé, amor e luz. Tá bom, meus amores? Hoje nós vamos começar na força dos pretos velhos. Salve a tua força. Salve. Vamos lá? Para os leoninos. Preto velho. Filho, a luz mora dentro de você. Quanto mais sua fé se acende, mais o caminho se ilumina. Como é que tá a caminhada aí, leonino? Tá força, guerreiro? Vocês estão enfrentando aí alguns obstáculos? Estão na correria, no modo automático? Mas a pergunta é, como está a fé de cada um de vocês? Vocês estão conseguindo fazer uma oração? Tomar um banho de ervas? Acender uma velinha? Porque a mensagem, né, gente? Olha que linda. Quanto mais sua fé se acende, mais o caminho se ilumina. Às vezes a gente fica rodando em círculos, achando que temos todas as respostas, achamos que estamos no caminho correto, ou que aquele atalho é o correto. Mas e se a gente consagrar todos os nossos planos, todos os nossos sonhos e o nosso dia a Deus? Ou a quem você acredita? Ao universo? A uma energia superior? Ah, Sol, eu não acredito. Tá, mas então se você consagrar todos os seus dias, se você firmar a sua cabeça, se você se concentrar nos seus sonhos, qual que vai ser o resultado disso? Mais empenho, mais determinação? Vamos ver. Qual é... O que está oculto? O que está oculto? A carta da torre. Peraí, essa daqui também virou. Vou aceitar. A carta da torre vem com a seguinte mensagem. Olhar para dentro é mais difícil do que olhar para o mundo, mas só quem se conhece se fortalece. E o urso, não deixe que o orgulho feche seus caminhos. Força de verdade é saber quando ceder. Pois é, nós começamos falando, né, sobre o modo automático, e eu sei que às vezes é difícil a gente olhar para o mundo externo com o mesmo carinho, com a mesma empatia que a gente olha para o mundo interno, né? Mas há momentos que nós precisamos deixar os afazeres de lado e nos concentrar em nós mesmos. Até porque, gente, a nossa caminhada, os nossos passos, só nós sabemos o calçado que a gente usa. Só nós sabemos o quão difícil é. Então, eu sei que vocês podem estar passando por um momento de mais introspecção, estarem em observação, vocês podem estar voltando ao centro de vocês, recomeçando algo. Mas a mensagem que nós temos até esse momento é, primeiro, não perca a sua fé. E ilumine, use a sua luz e a luz da espiritualidade de Deus para te iluminar também. Você é uma pessoa forte, você é uma pessoa segura, você é uma pessoa que vê de longe os problemas que podem desencadear, né, de determinada situação.
Um olhar muito apurado. Estou falando com pessoas que têm um olhar muito apurado para situações e problemas. Mas será que tudo nós precisamos enfrentar? Será que realmente todas as situações nós precisamos ir até o fim? Porque a gente. Existem guerras, batalhas que nós ganhamos no silêncio, que nós ganhamos em abandonar. Ah, Sol, eu não concordo com isso. Eu prefiro ir até o fim do que largar, abandonar essa determinada situação. Mas é com custo. Qual que vai ser o preço que você vai pagar? Não estou falando que o outro vai pagar, mas estou falando do seu preço. O que está visível para os leoninos? O que está visível? A serpente. Olha só, ela veio no fundo do deck. Eu ouvi a carta e ela veio novamente. Nem todo mundo que sorri para você é amigo. Aprenda a sentir o veneno antes que ele te alcance. Vou pedir mais uma carta para essa do serpente. Mais uma carta. Ops, pulou na minha cara. A mulher. A força da mulher está na sua intuição. Ouça sua voz interior que ela nunca falha. Eu estou falando de pessoas que estão convivendo com uma mulher e aqui é muito claro que a sua intuição já te avisou, né? Você já está recebendo alguns sinais. Então, meus amores, aqui é o seguinte. Primeiramente, confie na sua intuição. Confie na sua intuição. Segundo lugar, não conte, não entregue todos os seus tesouros aos outros. Algumas cartas nós temos que ter na manga. A gente só conta quando de fato se materializa. E quando a gente já se adapta àquela nova rotina, aquele novo relacionamento. Então, tenham atenção com uma energia feminina aqui na vida de vocês. Ok? Nós vamos saber mais sobre isso. E aí, para você que está num relacionamento, você que é homem, está num relacionamento, e às vezes está difícil, existem muitas situações, muitas discussões, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Até que ponto vale a pena você lutar por algo que está te machucando, que está drenando tanta sua energia? Para outras pessoas, até que ponto você deve continuar compartilhando o seu relacionamento, incluindo pessoas no seu relacionamento? E aqui também pessoas solteiras, incluindo ali em meio aos seus sonhos, aos seus projetos. Até quando? Qual é o preço que você quer pagar, que você está disposto a pagar? Aqui a vida está te chamando para um processo de reflexão, para você entender o que você precisa soltar. Você é forte. Você tem que confiar na sua luz, confiar na sua potência. E tudo que aconteceu no passado são bagagens para você identificar uma armadilha quando você vê. E aí você fala, opa, eu conheço essa armadilha aqui. Muitas vezes, gente, a pessoa que traz uma energia negativa para nós é uma pessoa que não tem inveja dos seus bens materiais, mas pode ter inveja da sua família, da forma como você se relaciona com eles, da forma como você se relaciona com seus amigos, dos amigos que você tem, né? Vamos saber mais? Leoninos. Rainha de Paus. Gosto muito dessa energia. Pagem de Espadas. Os Amantes. 2 de Espadas. A Lua, tá dando para vocês verem? Tá. No fundo do deck, a Torre novamente. Rei de Espadas, o Ermitão, a Força. Olha só. Muitos passaram por esse processo de introspecção. Passaram por esse momento de algo ruir, né? Algumas pessoas terminaram o relacionamento, outras saíram de um emprego, algumas pessoas estão passando por alguns momentos de insegurança.
Mas, primeiramente, a torre, ela possui um significado diferente, tá? No baralho cigano e no tarô. Aqui, o conselho que veio abrindo foi claro que é necessário um momento de introspecção e reflexão. E essa torre no fundo do deck me fala sobre alguma visão, algo que você tinha que foi desconstruído. Pode ser em relação a alguém que você tanto amava, aquele emprego que você tanto esperou, as expectativas que você depositou né, em algo que você entregou sua energia. Pode ser no retorno de um relacionamento. Vocês terminaram, voltaram, e você acreditou que tudo aquilo ali seria diferente. E aí você se viu numa escolha, né? Você se viu numa escolha. Tem pessoas que estão duvidando muito do seu potencial, duvidando muito da sua autoestima, do seu magnetismo. Às vezes se deixam levar por algumas inseguranças, por alguns medos de relacionamentos passados. Como é que eu vou me abrir agora? Se olha tudo que eu passei. Como é que eu vou conseguir um emprego agora? Se olha a minha situação. Como é que eu vou dar continuidade nesse projeto se eu não tenho cabeça, estrutura para lidar com isso nesse momento? Mas eu preciso. Tem uma escolha que está sendo difícil para vocês fazerem, né? Uma escolha que está mexendo com o emocional. Não só trazendo medo e insegurança, mas fazendo você duvidar da sua própria luz, da sua própria força. Vamos ver mais? Sobre Rainha de Paus, mais uma sobre a Rainha de Paus. Rainha de Paus. Cavaleiro de Copas. Pajem de Espadas. Pajem de Espadas. Quatro de Pentáculos. Sobre os amantes. Rei de Paus. Uau! Sobre dois de espadas. Mais uma, dois de espadas. Cavaleiro de Pentáculos. A Lua. Vocês estão buscando estabilidade, né? Vocês querem estabilidade. Fundo do deck, Cavaleiro de Espadas, 8 de copas. 4 de copas, 6 de copas. Vocês estão buscando uma estabilidade. E não é só financeira, não. Vocês querem uma estabilidade emocional também, né, meus amores? Uma estabilidade emocional. Mas existem processos, situações na nossa vida, que quando começa a incomodar, é porque está na hora da gente se mexer. E nem tudo nós devemos romantizar. Nem tudo nós devemos romantizar. Pelo contrário, a gente deve olhar por uma outra perspectiva. Por uma outra forma. Mas isso não significa que você não tem que ter um olhar vivo, aberto, alegre para esse novo início. Você pode estar meio desconfiado em ter que abrir mão de um relacionamento, de um trabalho para começar um novo projeto. E talvez por isso que você sinta que é uma escolha tão difícil, né? Eu devo ligar para essa pessoa, eu devo procurar. Porque eu sinto que você quer compartilhar. Você quer contar as boas novas. Mas ao mesmo tempo você, não posso soltar isso. Eu sei o que eu passei. Eu sei a angústia que eu tive. E ocorrerá uma escolha para vocês, meus amores. Uma escolha que será guiada por um anjo ou por uma entidade, por um guia seu. Você não está sozinho nessa escolha. E pode ser uma escolha difícil. Porque você pode não estar enxergando qual que é o próximo caminho. Mas eu quero te dizer que você vai alcançar um lugar que é seu. Um trabalho que é seu.
uma prosperidade que é sua, um relacionamento que te faça se sentir mais vivo, mais inteiro, mas também mais leve, mais sereno. E a escolha que vocês devem fazer agora é começar aos pouquinhos, olhando para essa mágoa, para essa situação que está aprisionando vocês. Vocês deixaram algo para trás, vocês terminaram um relacionamento, muitos agiram por impulso, na agilidade. E agora a vida, sabe o que ela está te pedindo? Para você se conectar no seu centro. Para você olhar para a sua própria vida. Se estava te mexendo é porque você estava no modo automático demais. E a vida não é para ser só vivida, ela também tem que ser sentida. Sabe aquela frase clichê que fala o seguinte? O que importa não é o fim da jornada, mas é o caminho até a jornada? Pois é isso que vai fazendo sentido para você. Porque é nesse caminhar que você vai amadurecendo, é nesse caminhar que você vai identificando as armadilhas, identificando as serpentes que estão à espreita, porque você tem mais tranquilidade, mais paciência, serenidade e consciência para fazer as suas escolhas. Imagina se você estiver no modo automático o tempo todo. Aí chega o seu chefe, por exemplo, e fala que você precisa entregar um projeto ainda neste dia. Como que a sua mente vai reagir? Você vai ficar na energia da ansiedade, do medo, da angústia. Mas não é isso que a espiritualidade quer. Essa escolha que você terá que fazer, que vai te levar a um caminho próspero, essa escolha, ela deve ser feita, além de consciência, além de você falar, eu escolho iniciar esse novo projeto, eu escolho seguir por este caminho, mas enquanto eu não alcanço a minha jornada, o que eu vou fazer a cada dia, a cada minuto? Como que você está usufruindo do seu tempo? Eu sinto que tem pessoas que estão sim no modo automático, estão muito apegadas a redes sociais, a alguns vícios, e você está sendo chamado para poder olhar para isso novamente. Não tenha medo dos seus caminhos, não tenha medo do que vem para você, porque é muito melhor do que você já teve. É algo muito melhor do que você já teve na sua vida. Mas não é o momento de correr, de pegar velocidade. Agora você precisa cuidar de você, cuidar da sua saúde, se alimentar melhor, cuidar do seu corpo. Ou você acha que a sua primeira apresentação é somente o que você tem dentro do seu coração? Infelizmente, né, meus amores, aqui a gente tem que lidar com várias camadas. Nós estamos em um mundo materialista. Então, a primeira impressão, a primeira impressão que conta é a visual. Como é que você está cuidando de si mesmo? Está na hora de escolher a si próprio, de dar a mão e falar, vamos por esse caminho? Vamos começar com paciência, com foco, com disciplina? Muitas pessoas deixaram de se cuidar aqui. Abandonaram-se para cuidar de um reino, de outras pessoas. E aí, vocês romantizaram muito essas situações. Vamos ver o que mais. Mais uma. Já sei. Vou fazer o diferente. Qual é a situação real dos leoninos? Cinco de pentáculos. Qual é a situação? O que está oculto? O que está oculto? Nove de pentáculos. O que os leoninos enxergam? Mais uma. O que os leoninos enxergam?
Ok. A situação, fundo do deck, o carro. A situação real para vocês, eu falo de dificuldades financeiras, eu falo de pessoas que podem estar se sentindo sozinhas, que podem estar se sentindo abandonadas. Como é que eu vou recomeçar agora? Para onde é que eu vou? Algumas pessoas estão endividadas. Só que o que vocês não sabem, o que está oculto, é que vocês estão a ponto de tocar numa prosperidade. E veio isso, né? Veio essa escolha. Ó, vocês estão a ponto de tocar numa prosperidade material. Estou falando de bens materiais, que vai te trazer uma vida, vai te levantar. É como se você sentisse dono de si, totalmente dono de si. E o que você consegue visualizar, o que está visível para você, são várias alternativas. Várias alternativas. Só que algumas são ilusórias. Nem tudo é real. Mas o que também está visível para você é que está sendo guiado pela espiritualidade, veio confirmando novamente. Aqui, nessa escolha que você fez, ou que você está fazendo, e aqui a carta do fundo do deck me fala sobre, vem o carro e também vem o Pajem de Paus, aqui me fala que você começou a assumir o controle da sua vida, né? Você começou, não pare, não pare. Porque no centro da sua leitura, nesse 5 de pentáculos, por mais que esteja vibrando a escassez nessa carta, aqui tem uma flor que floresceu em meio a este ambiente aqui. Ou seja, você acredita em milagres? Você acredita em reviravolta? Porque a ajuda está disponível. Vai acontecer alguma mudança, meus amores. Alguma mudança na vida de vocês, que está sendo guiada pela espiritualidade. Mas aqui, qual é a atenção? É você saber identificar o que é ilusão e o que é realidade. E principalmente, você vai conseguir distinguir quando você assumir de fato, e você já começou nesse processo, assumir o controle da sua vida. Existem movimentos rápidos para acontecer. Rápidos. Rei de Pentáculos aqui no fundo do deck. O mundo, o mago. Vocês passaram por um processo grandioso de transformação, né? Um processo grandioso. Vocês duvidaram da sua capacidade, do seu trabalho, que, né, o sol também iria nascer para vocês, mas está na hora de vocês assumirem essa potência. Olhar para si próprio da mesma forma como vocês olham para o outro, como vocês resolvem os problemas do outro. Vocês não estão sozinhos, leoninos. Vocês não estão sozinhos. Vocês estão sendo guiados pela espiritualidade. Se você pedir um sinal, aqui está seu sinal. Só que a espiritualidade, ela te mostra o caminho, mas caminhar é você. A espiritualidade, ela coloca uma ideia na sua mente, mas na hora de sentar e acreditar nessa ideia que você é capaz, depende de você. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais forte, comece a fazer alguns exercícios para que isso amplie, para que isso cerque o seu campo vibratório. Como, Sol? Faça um exercício de musculação, faça um exercício de força. Se você tem dificuldade para ler, comece a ler 2, 3 páginas por dia. Estipule essa meta. Nossa, mas só 3 páginas? É um início. Tenha paciência com seus processos. Porque você está voltando a assumir a tua força. Por muito tempo você duvidou de você mesmo. Por muito tempo, é como se você tivesse ficado em... Como é que eu vou te dizer? Como se você tivesse... A sensação que eu tenho é que você ficou num laboratório, preso durante um tempo, a uma determinada situação. Você estava nessa torre, né? Sentindo sem saída, não conseguindo encontrar a saída. Até que a torre desmoronou. E aí você teve que se olhar novamente. Então, movimente o seu campo vibratório. Se você quer, aqui eu vejo pessoas que vão trabalhar com o público. Comece a treinar sua oratória, lendo mais, estudando regras básicas da sua profissão. Porque aqui é nítido que você vai assumir um poder, um potencial que é seu. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, Leonino. O que você vai fazer quando assumir esse trono? Como é que você vai caminhar? Você vai entrar no modo automático novamente?
Você sabe muito bem que quando a mão de Deus pesa, a gente dá vontade de sair correndo, né? Pois é. Você vai se abandonar? Ou você vai enfrentar tudo isso com força, com resiliência, acreditando em si próprio? Hein? Qual é o conselho? Aqui eu falo de pessoas também que entram em ciclos de autopunição. Ah, não vai dar certo porque eu não sou capaz. Pessoas que passaram por muitos rótulos. Não estou falando que os outros tenham 100% a culpa. Em muitos casos, não. Em muitos casos, você entregou a sua própria carta de culpa, né? A sua própria sentença. Você entregou a sua sentença para as outras pessoas te julgarem. Então, aqui, um conselho, leoninos. Peguem esse conselho aqui do Preto Velho. Tirem um momento para vocês se fortalecerem, cuidarem de vocês mesmos. Uma hora chega a conta de você não cuidar do seu corpo, uma hora chega a conta de você não se alimentar bem, uma hora chega a conta também para essas pessoas que praticam falsidade, traições, que são falsas. Aí cabe a você escolher se você vai seguir por qual caminho. Tem pessoas aqui que usam as palavras, que conseguem, como vocês têm uma intuição, vocês são pessoas muito intuitivas, vocês conseguem visualizar até as fraquezas do outro, né? Mas como que vocês usam isso? É através de manipulação? Através de palavras que ferem? Porque a palavra, ela tanto cura quanto fere. Mas tem que ter cuidado para não bater com a língua onde não deve. Não é assim? Vamos ver no conselho final? Conselho final, leoninos. O livro, a criança, a carta, os peixes. Olha, tem algumas pessoas aí que serão contratadas, começarão um novo projeto, começarão um novo trabalho. E eu que eu falei, algo que vai trazer muita prosperidade para vocês. Um novo relacionamento, aqui também falo de um novo relacionamento, tá? Mas esse relacionamento, ele não está tão próximo de acontecer, porque primeiro você precisa se fortalecer. Você passou por situações muito densas. Então, primeiro precisa te fortalecer para que você possa continuar. Senão você vai repetir ciclos. Você vai repetir ciclos. O que você fazia no outro relacionamento, ou o que outra pessoa fazia com você, você vai acabar inconscientemente aplicando. Olha só, a carta do livro vem com a mensagem. O saber liberta. Nunca ache que sabe o suficiente, pois cada dia é uma nova lição. Você não pode se acomodar, não, leonino. Não se acomode, não. Estuda. Tenha pelo menos ciência do básico. E pensa o seguinte, o básico a maioria já sabe. Tenta avançar um pouco, tira esse momento para você se fortalecer, para você se conhecer mais. Não ache que você sabe tudo sobre esse novo projeto, sobre esse novo relacionamento, ou sobre como recomeçar. Deixe o orgulho de lado, meu amor. A criança volte a olhar o mundo com os olhos da inocência e verá que a felicidade sempre esteve ao seu alcance. Vou ler as mensagens primeiro. A carta. Notícia vai e vem, mas a intuição nunca falha. Escute o que sua alma já sabe antes de qualquer palavra chegar. Eu falei de pessoas muito intuitivas. As flores, a gratidão é o perfume da alma. Até a flor mais simples enfeita o caminho com amor e alegria. E os peixes? A riqueza não está no bolso, mas no coração tranquilo. O que é seu ninguém toma. Se você está duvidando de oportunidades que vão chegar até você, respira fundo. Comece a trabalhar a energia da gratidão. Confia que existem assinaturas, notícias, contratos chegando para vocês, oportunidades. Mas é necessário a gratidão e a felicidade. Outro dia eu vi uma pesquisa que fala que quando você sorri, o seu cérebro entende que está tudo bem. Então, dá um sorriso, mesmo que forçado. Comece a mudar o seu campo vibratório, comece a olhar para você de uma forma diferente.
E se você acha que quando você encontrar essa prosperidade aqui, ó, que todos os seus problemas, essa abundância, né? Essa abundância financeira, todos os seus problemas estarão resolvidos, eu quero te dizer uma coisa, do que adianta tanto dinheiro, tanta estabilidade, se você não tem com quem compartilhar? Então, meu anjo, você tem pessoas que você pode, sim, contar, mas uma amizade, ela tem que ser alimentada. É um oi, está tudo bem, oi, precisa de alguma coisa. Deixe o seu orgulho de lado, coloque-se um pouco mais nessa posição, porque tem prosperidade abundante chegando para vocês, vocês vão comemorar. E aqui, só recapitulando para a gente não deixar passar nada, porque eu adoro passar algumas dicas, alguns exercícios. Ativem a frequência 999 no YouTube, tá? Para vocês. Tirem um momento de introspecção, meditação. Ah, Sol, não consigo meditar. Não tem problema. Tira o celular um pouquinho e fala assim, olha, hoje eu vou ficar 30 minutos sem celular. Coloca para despertar, pegue um livro, vai mexer no seu armário, vai olhar as roupas que você tem, vai anotar o que você precisa. Já vai vibrando nessa energia. Olha, vou comprar, já coloca assim no futuro, vou comprar, e vai anotando o que você está precisando. Vai cuidando de você em silêncio, porque tem prosperidade nos seus caminhos, meus amores. E aqui, essa mensagem que Preto Velho traz para você é assim, o seu caminho, ele vai se abrir cada vez mais, na medida que você se abre e olhe para dentro de você. Que você deixe o orgulho de lado e entende que você precisa estudar mais. Que você entende que todo recomeço também é propício, também está ao seu alcance. Que adianta você ter um currículo grandioso se você não acredita que será contratado? Que adianta você ter uma baita de uma experiência, todas as situações que aconteceram lá atrás, se você não confia no seu potencial para alcançar? E o que adianta você já ter a intuição, já receber os sinais de uma falsidade, de uma pessoa que está com uma energia densa sobre você, e você simplesmente não confia, não segue. Não é para você cortar vínculos, é para você agir até como a cobra. A cobra, ela é flexível. Se ela vê um galho, se ela vê um obstáculo, ela contorna bem devagar. Ela sabe a hora que ela vai atacar. Ela não ataca por impulsividade. Porque senão, outra pessoa vai ver e pisa e mata. Ou um outro animal mata ou foge. E eu falo também de mulheres que estarão numa energia sensual muito forte, tá? Muito forte. Magnetismo muito forte. Tá bom, meus amores? Confie na capacidade de vocês. Eu quero pedir a Jesus que abençoe todo leonino, todas as leoninas que estão escutando essa mensagem. Que eles possam olhar para dentro, que eles possam encontrar as chaves e as respostas que no momento não conseguem encontrar. Que possuam gratidão, que tenham sorrisos diários e que esta prosperidade seja abundante em todas as áreas de sua vida. Está feito. Comenta aqui, manifeste o que eu vou te dizer, muito importante. Eu confio no fluxo da vida. Me abro para a prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Está feito. Comenta isso 3 vezes. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês. Gratidão.